Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, celebramos o 17º domingo do tempo comum. Concluímos hoje o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, o capítulo das parábolas do reino, onde nós ouvimos nestes 3 domingos as 7 parábolas do reino apresentadas por Mateus, sendo as de hoje exclusivas do Evangelho de Mateus, em que nós vemos Jesus que vem nos apresentando este reino, nos falando sobre o reino em parábolas, usando uma linguagem acessível, comparativa, para que nós compreendamos como é este reino e como age este reino. Nos domingos passados, nós ouvimos Jesus falar desse reino a partir do próprio reino em si, através das parábolas do grão de mostarda, do fermento, ou seja, falando do reino em si. Hoje encerra falando do comportamento do homem diante do reino, que vai vender os bens para comprar a pérola, que vai e compra todo o campo em que está um tesouro escondido. Então, este compromisso que nós tomamos diante da compreensão do que é o reino. E o que é esse reino de Deus? O reino é o próprio Cristo. Jesus é o reino de Deus. Jesus é esta figura do reino. E para que nós, então, entremos no reino, é preciso deixar antes que o reino entre em nós. Que entre em nós os sentimentos de Cristo. Que vivamos a vida de Cristo. Assim, na segunda leitura de hoje, nós vemos São Paulo aos Romanos nos dizer que nós fomos predestinados por Deus a sermos a imagem do seu Filho. Ou seja, Deus nos criou para sermos a imagem de Cristo. Para sermos em Cristo seus filhos. Deus nos predestinou para sermos santos. Deus nos predestinou para o bem, para viver da sua vontade, no seu amor, na filiação divina. Isso então significa que nós não temos escolha? Porque muitas vezes, quando se fala em predestinação, é como se aquilo estivesse tudo certo já para acontecer. Mas a predestinação não tira a liberdade do homem. Significa que Deus nos escolheu, Deus nos criou para isso, com uma finalidade. Agora, se eu vou ou não viver, aí já está a cargo da minha liberdade, mas saberei que eu não fui criado para aquilo, porque Deus, quando me criou para ser a imagem do Filho, predestinou-nos. Então, à medida em que nós tomamos consciência do porquê e para que Deus nos criou, nós vamos nos assemelhando à imagem do Filho, assim vivendo como o Filho, deixando que este reino aconteça em nós, que este reino entre em cada um de nós, como aquela canção de Padre Zezinho nos faz recordar: amar como Jesus amou, viver, sentir, pensar como Jesus. Esta é a nossa meta de vida, deixarmos ser conduzidos por essa vida de Cristo, por esse reino que é Cristo, que entra em nós à medida em que nós tomamos consciência da predestinação da nossa vida, para que Deus nos destinou ao nos colocar neste mundo. Assim tomamos a consciência e vivemos na nossa novena essa realidade de refletir sobre a santidade e podemos ver que não foi algo do outro mundo, que é simples, que é possível, que está a nosso alcance. Assim nós entendemos, Deus me chamou para algo que Ele sabe que somos capazes e que Ele nos ajuda, que Ele nos capacita a cada dia. Assim o Senhor nos chama, como chamou a Salomão, para uma missão. E todos nós temos uma missão nesta vida. É preciso então, deixando que este reino entre em nós, vivamos os sentimentos de Cristo, possamos viver bem a nossa missão, a nossa vocação.
A vocação de Salomão se dá num contexto que está no início, o período dos reis de Israel. Salomão é o primeiro rei a assumir o trono por sucessão, não é? Os reis anteriores tinham sido escolhidos direto por Deus. Salomão sucede o seu pai Davi. E assim, um jovem, um adolescente que teme a missão, como todos nós podemos temer à primeira vista, mas que sabe o que quer, que sabe buscar de Deus o necessário, não para satisfazer sua vontade. O Senhor lhe pergunta em sonho o que ele quer e diz: o que você pedir, eu vou fazer. Imagina se essa pergunta é para você. Se Deus lhe dá o direito de você dizer agora o que você quer, sabendo que Ele vai realizar, o que nós pediríamos? Poderíamos pedir que alguém que nós amávamos, que faleceu, voltasse à vida? Poderíamos pedir, saúde, um bem material? Enfim, cada um poderia ter os seus pedidos. E aí eu lembro do domingo passado, São Paulo dizia: vocês não sabem pedir. Vamos lá que a gente peça um bem material, aquele bem não vai durar para sempre. Peçamos que aquela pessoa que amávamos voltasse à vida, ela vai morrer de novo depois. Então nós devemos deixar-nos conduzir primeiramente por esta vontade de Deus, mas aprender também de Salomão, que pede nada em benefício próprio, mas a partir da missão. Ele pensa: como governar um povo tão numeroso? Dá-me, Senhor, um coração compassivo, capaz de discernir entre o bem e o mal, para que eu possa governar bem, com justiça. Veja, ele pede em vista da sua vocação, da sua missão. E o discernimento é muito necessário na nossa vida. É fundamental para deixarmos este reino acontecer em nós. Como padre, é preciso discernir o tempo todo. O tempo todo preciso tomar decisões. Todo dia tem uma decisão para tomar. De uma comunidade, de uma pastoral, de alguém que chega com orientação, de alguém que chega com a queixa, além da paróquia, família, tantas coisas para decidir. Então não é fácil decidir, e principalmente quando não vai agradar a alguém. Na vida de vocês, na família, é preciso também decidir, e decide sobre a vida dos filhos desde cedo, como vai ser, onde vai estudar, o que vai fazer, na vida do trabalho. Então a vida da gente é feita de decisões. Então é preciso pedir a Deus: dá-me, Senhor, esse coração compassivo, capaz de discernir entre o bem e o mal. E Deus atende o pedido de Salomão. Pediu bem, a oração agradou o coração de Deus, e Deus lhe concede esta sabedoria. A sabedoria que nos faz discernir aquilo que é o reino de Deus e aquilo que está trabalhando contra o reino de Deus. E muitas coisas trabalham contra este reino de Deus. Nós começamos este caminho das parábolas do reino há 2 domingos atrás. Qual foi essa primeira parábola que Jesus contou do reino? Falava de quê? Coragem. Você já sabe que como é, as homilias tem que ficar ligado. A parábola do semeador. E quantos terrenos tinha naquela parábola? Quantos eram os terrenos? 4, não é? 4 terrenos: o espinho, as pedras, à beira do caminho e o terreno bom que deu fruto. Ou seja, dos 4 terrenos, só um deu fruto. De toda a missão da igreja, de toda a evangelização, de todas as sementes lançadas, de todo o trabalho missionário, só 25% vai dar fruto. Veja como já é difícil aí.
tudo que fazemos pela evangelização, 25% apenas vai dar fruto. E aí, desses 25% que dá fruto, parábola do domingo passado, o inimigo ainda vem e coloca o joio no que está dando fruto, no que está dando certo, no bem que está crescendo. Então veja como não é fácil para que a gente construa esse reino, porque o inimigo está ali, semeando, confundindo o trigo com o joio. E quando não há o discernimento, a sabedoria divina, nós podemos perder o reino por escolher, por decidir pelo joio, por decidir, por escolher pelas coisas passageiras desse mundo. A oração coleta de hoje nos ajudava a rezar desta forma. Vivendo entre as coisas que passam, possamos abraçar as coisas que não passam. É o tesouro, é a pérola valiosa. Entre um mundo de tantas coisas que nós podemos ter à nossa disposição, de tantas coisas que nós podemos considerar como riqueza para nós, somente quando encontrarmos Jesus, o seu reino, a gente vai ver que tudo que nós consideramos como valor não vale nada. É por isso que o homem, quando encontra a pérola, ele vende tudo. Ou seja, ele reconheceu: nada que eu tenho tem valor, agora só Cristo. São Paulo, quando se converte, ele vai olhar para tudo que ele tem e diz: considero tudo lixo, a fim de ganhar a Cristo. Esse é a verdadeira riqueza da nossa vida. Por isso nós podemos estar nos apegando a riquezas, coisas que nós consideramos como valor na nossa vida, coisas que nós queremos ter sempre perto de nós, quando aquilo tudo não serve para nada. A insistência naquele bem, naquela pessoa, naquele comportamento, naquele sentimento, naquela atitude, dependências de coisas passageiras, dependência de coisas terrenas, dependência de coisas perecíveis. O Senhor nos diz: busque este tesouro, um tesouro que está escondido dentro de nós, que Santo Agostinho passou a vida inteira procurando e diz: agora tudo faz sentido na minha vida. Buscava fora o sentido, enquanto ele estava dentro de mim. Assim, esse homem que encontra o tesouro, ele vende seus bens para comprar o terreno inteiro. Ele não quer só o tesouro, ele quer o terreno, porque o terreno que está o tesouro é um terreno valioso também. Por isso, quando Jesus é o centro da sua família, a sua família é valiosa, a sua família cresce, a sua família passa a ser bênção divina, como Deus sonhou e quis. Quando Jesus é o centro do seu coração, toda a sua vida é bênção, é transformada. Todo esse campo, por isso aonde nós apresentamos, levamos este reino, a realidade se transforma. Este homem que na prontidão da sua vida vai e compra aquele terreno inteiro, achou, foi atrás de dinheiro, foi atrás de vender bens para conseguir aquilo. É a prontidão de quem tem pressa para encontrar o tesouro, para viver a vida do reino de Deus. E veja que esta sede de querer comprar o terreno todo é a sede que nós devemos ter de Deus, que é o nosso tudo, e devemos querer tudo. Tudo que Deus tem para nos dar, nós devemos querer e nós devemos buscar. E aí eu sempre falo com os casais que não são casados na igreja, que não têm vontade, muitas vezes. Eu digo: olha, Deus está com uma bênção esperando para te dar.
Aí você diz: agora não, depois vou ver, para o ano. Imagina, está à nossa disposição as bênçãos, as graças do Senhor, e nós vamos querendo apenas uma parte, um pedaço. Não, é o campo todo. Nós devemos querer tudo o que Deus tem para nos oferecer, nos sacramentos, na vida espiritual, na intimidade com o Senhor. Por isso, queiramos sim tudo que o Senhor tem para nos dar, para nos oferecer. Então, a luta é grande, porque o inimigo também está ali a semear aquele pequeno pedaço que deu fruto. E muitas vezes também é uma luta que nós não queremos lutar, que nós nos acomodamos. Não estou a fim de rezar, não vou. Não estou a fim de ir na missa, não vou. Não quero perdoar, não vou. Nós não nos esforçamos por este reino. A prontidão deste homem em ir logo buscar esse valor para comprar o terreno é a prontidão que o nosso espírito deve ter para buscar o tesouro. Mas nós não nos desanimemos diante das forças contrárias a esse reino, porque também São Paulo hoje nos diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo acontece para o bem dos que amam a Deus. Por isso, se nós buscamos este tesouro, o inimigo vai semear o joio, o inimigo vai vir lançar as sementes ruins, vai tentar nos confundir, mas pelo discernimento, por este amor a Deus acima de tudo, nós passaremos, venceremos, cresceremos e alcançaremos o reino. É preciso desejar. Se nós desejamos, nós já damos um passo em direção a esse amor, e se amamos, temos a certeza de que tudo concorrerá para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. É este esforço da rede que é puxada. E a igreja, ela não é o reino, mas ela é a serva do reino. Por isso nós, enquanto igreja, a serviço do reino de Deus, tendo a igreja como instrumento, como esta rede lançada ao mar, que pesca todos, que deseja semear em todos os campos. Deus não escolheu somente o terreno ali que estava limpinho. Deus joga no coração pedregoso, no coração cheio de espinhos, num coração distante, fechado. Espera o joio crescer mais um pouco, esperando a sua conversão, não arranca de vez. Deus continua tendo a paciência conosco, mas essa rede será puxada. E a rede puxada, Jesus nos diz, é o momento da separação dos maus dos bons, dos justos dos injustos, dos peixes que não prestam e dos peixes bons. Queiramos estar como os peixes bons. Assim nós, como igreja, caminhamos a serviço deste reino, e tendo a igreja como instrumento que nos leva a este reino, possamos nós cada dia mais, amando o Senhor, tendo o Senhor como nosso grande tesouro, um tesouro que eu não preciso de mais nada. Tudo que eu tenho, eu vendo para comprar este tesouro. Tudo que eu tenho, eu me desfaço para ter o único e necessário tesouro. Deus é o nosso único necessário e quer ser cada dia mais na nossa vida. Por isso não prendamos o nosso coração nas coisas que passam. Abracemos as que não passam. Abracemos a vontade do Senhor. Abracemos o seu amor e, amando a Deus nesta vida, construindo este reino nesta terra, possamos participar plenamente deste reino na glória do céu. Para isso é preciso amá-lo de todo o coração nessa vida, tê-lo como nossa prioridade, tê-lo como nosso grande amor, como nosso grande tesouro, viver para sempre buscar estar perto, viver para sempre estar
com este tesouro, para que nada nos confunda, para que nada nos atraia e nos disperse da caminhada deste reino. Seremos sim atraídos, seremos sim tentados a nos dispersar. Por isso, tenhamos o coração humilde de Salomão, tenhamos o coração fervoroso de Paulo, que conhecendo a verdade, que conhecendo a Cristo, buscou o Senhor, considerou tudo como perda, a fim de ter o único ganho necessário, que é Cristo. Que nós sejamos recompensados pelo nosso esforço nesta vida, para assim alcançarmos verdadeiramente a plenitude da vida, que é este reino de Cristo na glória do céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa